Olá, aqui é Ana Coé para a leitura da Bíblia 365. Hoje é o dia 13 de fevereiro, dia 44. A nossa leitura ela se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é que possamos juntamente nos conectarmos com as Escrituras Sagradas para nos fortalecermos na fé pelo ouvir da palavra. Te convido a escolher um local confortável e de preferência em silêncio, para que você possa desfrutar deste momento em Cristo. E na autoridade do nome de Jesus eu peço ao Espírito Santo que transborde os nossos corações, tornando-os ensináveis para que possamos receber as revelações da leitura de hoje. Amém? E amém. Te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações diárias. Antigo Testamento, Êxodo capítulo 35, versículo 10. Venham todos os homens hábeis entre vocês e façam tudo o que o Senhor ordenou. O tabernáculo com a sua tenda e a sua cobertura, os seus ganchos, as suas tábuas, as suas vigas superiores, as suas colunas, as suas bases, a arca e os seus cabos, o propiciatório e o véu do cortinado, a mesa e os seus cabos, todos os seus utensílios e os pães da proposição, candelabro da iluminação, os seus utensílios, as suas lâmpadas e o azeite para a iluminação, o altar do incenso e os seus cabos, o óleo da unção, o incenso aromático e o acortinado da porta à entrada do tabernáculo, o altar do holocausto e a sua grelha de bronze, os seus cabos e todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte, as cortinas do átrio, as suas colunas, as suas bases e o cortinado da porta do átrio, as estacas do átrio e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas do sacerdote Arão, as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu na presença de Moisés, todo aquele cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu, veio e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, objetos de ouro, braceletes. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E todos que tinham pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tingidas de vermelho e peles de animais marinhos, trouxeram isso também. Todo aquele que fazia oferta de prata e de bronze trazia isso como oferta ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de acácia para toda a obra do serviço e trazia também. Todas as mulheres hábeis traziam o que, por suas próprias mãos, tinham fiado, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos de cabra. Os chefes traziam pedras de ônix, pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral, as especiarias e o azeite para iluminação, para o óleo da unção e para o incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram ofertas voluntárias ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor havia ordenado que se fizesse por meio de Moisés. Moisés disse aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar com ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal.
Também lhes dispôs o coração para ensinar os outros. Tanto ele como Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, encheu-os de habilidades para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa e a do bordador em pano azul, em púrpura, em carmesim, em vinho fino, e a do tecelão, sim, todo tipo de trabalho a elaborar desenhos. Assim, trabalharam Bezalel, Aholiabe e todos os homens hábeis a quem o Senhor tinha dado habilidade e inteligência para saberem toda a obra para o serviço do santuário, segundo o que o Senhor havia ordenado. Moisés chamou Bezalel, Aholiabe e todos os homens hábeis em cujo coração tinha posto sabedoria, isto é, todos os homens cujo coração os impeliu a vir e fazer a obra. Esses receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário deixaram o que faziam, vieram e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então Moisés ordenou, e a ordem foi proclamada no arraial: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinha era suficiente para toda a obra que se devia fazer, e ainda sobrava. Assim, todos os homens hábeis, entre os que faziam a obra, fizeram um tabernáculo com 10 cortinas de linho fino retorcido, pano azul, púrpura e carmesim com querubins, de obra de artista, as fizeram. O comprimento de cada cortina era de 12,5 metros, e a largura era de 1,80 m. Todas as cortinas eram 5 cortinas eram ligadas umas às outras, e as outras 5 também eram ligadas umas às outras. Fizeram laçadas de pano azul na borda da cortina que estava na extremidade do primeiro agrupamento. Fizeram o mesmo com a borda da cortina que estava na extremidade do segundo agrupamento. Fizeram 50 laçadas numa cortina e 50 laçadas na outra cortina. Na extremidade do segundo agrupamento, as laçadas eram contrapostas uma à outra. Fizeram 50 colchetes de ouro, com os quais prenderam as cortinas uma na outra. E o tabernáculo passou a ser um todo. Fizeram também de pelos de cabras cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo, onde fizeram 11 cortinas. O comprimento de cada cortina era de 13,30 metros e a largura era de 1,80 m. As 11 cortinas tinham a mesma medida. Juntaram 5 cortinas entre si e, de igual modo, as 6 restantes. Fizeram 50 laçadas na borda da cortina que estava na extremidade do primeiro agrupamento, e 50 laçadas na borda da cortina que estava na extremidade do segundo agrupamento. Fizeram também 50 colchetes de bronze para juntar a tenda, para que viesse a ser um todo. Fizeram também de peles de carneiro tingidas de vermelho uma cobertura para a tenda e a outra cobertura de peles finas. Fizeram também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais eram colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas tinha 4,5 metros de comprimento, 77 centímetros de largura. Cada tábua tinha 2 encaixes, para que se pudesse unir uma tábua a outra. Assim fizeram com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, colocaram 20 delas para o lado sul. Fizeram também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para que os seus 2 encaixes e as 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também fizeram 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte.
com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Para o lado posterior do tabernáculo, o lado oeste, fizeram 6 tábuas. Fizeram também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo na parte posterior, as quais por baixo estavam separadas, mas em cima se ajustavam à primeira argola. Assim se fez com as 2 tábuas nos 2 cantos. Assim eram as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra tábua. Fizeram também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e 5 para as tábuas do tabernáculo, ao lado posterior, que olha para o oeste. A travessa do meio passava ao meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Revestiram de ouro as tábuas e de ouro fizeram as suas argolas, também quais passavam as travessas, que também foram revestidas de ouro. Fizeram também um véu de pano, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Fizeram com querubins, obra de artista. Penduraram esse véu em 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro. Os seus colchetes eram de ouro, sobre 4 bases de prata. Fizeram também para a porta da tenda um cortinado de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador, e as suas 5 colunas e os seus colchetes. Revestiram de ouro as suas cabeças e as suas molduras, mas as suas 5 bases eram de bronze. Novo Testamento, Mateus capítulo 27, versículo 32. Ao saírem, encontraram um sirineu, chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E, chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram vinho com fel para Jesus beber. Mas ele, provando, não quis beber. Depois de os crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte. E assentados ali o guardavam. Por cima da cabeça de Jesus puseram escrito a acusação contra ele: Este Jesus, o Rei dos Judeus. E 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: Ei, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo. Se você é o Filho de Deus, desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, zombando, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, que ele desça da cruz, e então creremos nele. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque ele disse: Sou filho de Deus. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. A partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebido em vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E, saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe,
eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Esse foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, levando o corpo, envolveu no lençol limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que ele tinha mandado abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, foi embora. Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, os principais sacerdotes fariseus se reuniram com Pilatos e lhe disseram: Senhor, nós lembramos que aquele enganador, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Portanto, mande que o túmulo seja guardado com segurança até o 3º dia, para que não aconteça que, vindo os discípulos dele, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E este último engano será pior do que o primeiro. Pilatos respondeu: uma escolta está à disposição de vocês. Vão e guardem o túmulo, como bem entenderem. Indo, eles montaram guarda ao túmulo, selando a pedra e deixando ali a escolta. Salmos 34. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes, o rosto dele jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que temem. Os leãozinhos passam necessidade sem ter fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Provérbios, capítulo 9, do 7 ao 8. Quem repreende o zombador traz afronta sobre si, e quem censura o ímpio será insultado. Não repreenda o zombador, para que ele não odeie você. Repreenda o sábio, e ele o amará. Terminamos mais uma leitura diária. Muito grata por este momento. Lembre-se de compartilhar com os irmãos e as irmãs, para que possamos expandir o Evangelho por todas as nações. Tenha um extraordinário dia. Deus abençoe você e a sua família. E até amanhã.